Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Hoje iniciamos o último capítulo deste livro Libertação, maravilha da psicografia. Algo que é esplendoroso, é gigantesco, é instrutivo, algo que é inesquecível quando nós voltamos aos níveis anteriores desta história e vamos aprendendo coisas que nem imaginávamos existentes. É um mapa a respeito da obsessão e da libertação das obsessões. Por isso é que nós recomendamos, apesar de estarmos chegando no último capítulo, que você volte ao começo, que você revise todos os momentos desta obra, que você veja as suas anotações, que você releia com calma, que você agora desfrute. E esse aprendizado se incorporará a você. Então, agora que nós vamos começar o texto, nós vamos lá para a nossa sala de leitura. Enquanto a gente vai para lá, você vai pegando o livro. Vamos lá? A gente se encontra lá, hein? Aí estamos, o capítulo 20 tem esse título que você está vendo, Reencontro. Vamos ver aqui que o André Luiz então nos conta. A noite ia avançada, mas o nosso instrutor, vagueando, percorrendo o olhar em volta, parecia consultar a paisagem externa, concentrado, ensimesmado, pensativo. Logo após, fitou, olhando assim, observou, enternecido, a filha espiritual que passara a convalescer, a se recuperar em brando e defendido repouso. Orou longamente junto dela, no quarto em que ela estava adormecida, e em seguida veio até nós nos anunciar o instante da partida. Aves retornando ao ninho de esperança e de paz. Deveríamos agora transportar conosco outros pássaros, de asas meio quebradas, semi-mutiladas, que a tormenta das paixões ameaçava, aqueles que haviam chegado depois que a proteção se estabeleceu na casa de Margarida. Todos os corações ali socorridos rumariam junto de nós a outros campos de ação regenerativa e redentora. Aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo aquelas que se conservavam nas mediações ou sob a intervenção da loucura, estivesse perto desse desequilíbrio do sentimento a que elas haviam se confiado, todas elas tinham lágrimas de alegria, de reconhecimento nos olhos. Em cada uma palpitava o anseio de reajuste, retificação e de uma vida nova. Por isto mesmo, talvez, fixavam, cravavam o olhar inquieto e jubiloso em nosso orientador Gúbio, como que a lhe devorarem as palavras. E então, Gúbio avisava: todos os companheiros incorporados à nossa missão destes dias, desde que se mantenham perseverantes no propósito de se auto-restaurarem, seguem ao nosso lado com acesso, com autorização aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão com simpatia essas aspirações de vida superior. Todos poderão ir conosco. Espero, porém, que não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei que não se revoga, é definitivo em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo a que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo.
Somos livros vivos de tudo quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Se há um ministério, um trabalho humano na crosta da terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba, do terreno onde estão plantadas, também temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos, dominando em nossos caminhos evolutivos. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora aquilo que ajuntamos no dia de ontem, e possuiremos amanhã aquilo que ajuntamos buscando no dia de hoje. E como emendar, como corrigir, é sempre mais difícil do que fazer. Não podemos contar com o favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento pessoal, individual, nem provocar uma solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos a construir, a tecer com as nossas mãos. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio, o trabalho na direção do bem é a alma da realização que se espera. Em razão disso, ainda aqui, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora subida. Felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de se renovar para a execução da vontade de Deus. Felizmente, desde agora, estamos abrigados no santuário da boa vontade, todos nós. E ainda neste instante, nos cabe não esquecer a promessa evangélica: quem perseverar até o fim será salvo. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. É urgente, porém, a criação de qualidades superiores em nós, para fixar do sol os seus raios e podermos recebê-los. Se nós estivermos fechados, é mais ou menos isso que o instrutor está dizendo. Se não abrirmos nossas janelas a uma nova etapa evolutiva, o sol continuará chegando, mas não penetrará em nosso espírito. Nós não aproveitaremos o ensinamento se não aprendermos com ele. Não adianta morrer esperando o tapete vermelho. Ah, se tornou um anjinho. Agora está no céu. Ah, foi para o outro andar. Não é assim que funciona. Não nos iludamos. Ainda que poeticamente se possa concordar com este modo consolador de ver a separação, nós estamos tratando de algo que se dirige à inteligência que pensa. Não a mimada criança que não aceita o horário de ir para a escola, que reclama que tem que acordar muito cedo, ou que fica muito calor à tarde. Não, é preciso estudar, é o que ele está falando, e estudar significa ser útil, trabalhar, empenhar-se, devotar-se para que, de verdade, estejamos preparados para a construção do nosso amanhã. Hoje recolhemos o que já plantamos, mas hoje podemos plantar o que vamos colher. Esta é uma escolha de cada um. É claro que todos estamos elevados com a possibilidade de elevação e de avanço, mas não imaginemos que ao chegar lá já estejamos doutores na matéria. Precisamos aprender a arcar com as consequências. Não há esse mimimi que existe na terra, esse chororô, esse coitadinho de mim, dá uma bolsinha disso para ele, é a minoria, dá favorecimento para este. No mundo espiritual não é assim.
Cada qual é um espírito que deve construir-se com o seu esforço. E se porventura, nesta vida, esteja em uma minoria qualquer da sociedade, é exatamente disso que ele precisa para se tornar um espírito mais forte, mais decente, mais nobre, independentemente de ser uma minoria. Não queremos com isso dizer que as diferenças sociais são justas, não são. Mas nós estamos inseridos nesse contexto, neste grau evolutivo. Imagine você, uma pessoa que foi um patrão despótico. Ele precisa encontrar um dia, numa próxima vida, um patrão despótico, por isso ele vai ter que ser empregado. Não é que aquele homem despótico está cumprindo uma missão de fazer o mal, mas é que no mundo de egoístas há tantos patrões despóticos, tanto empregados maus, que será fácil encontrá-los. Mas todos teremos que evoluir, como empregados, como patrões, como maridos, como esposas, como filhos, todos. E agora então, no próximo bloco, nós vamos ver que mais conselhos Gúbio dá a todos aqueles que estão esperando, bebendo as suas palavras, porque agora eles estão indo. Parece que Jesus disse, você vai estar comigo ainda hoje no paraíso, para todos eles, não é mesmo? Tal a alegria de poderem sair daquelas furnas. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do capítulo 20, o reencontro. Nós vimos que Gúbio está explicando para todos os que estão à sua volta e que vão com ele, que poderão ser admitidos em ambientes melhores, mas que precisam trabalhar. Não se conquista nada de graça, não há privilégios no universo. Agora então, depois de um intervalo, nós vamos acompanhar o texto. Doce intervalo mostrou-nos o júbilo reinante. As pessoas estavam assim, eufóricas, entusiasmadas. Salutar otimismo transbordava de todos os rostos. Saldanha, aquele obsessor terrível, de olhos fixos em nosso dirigente, nos confundia pelo pranto de contrição, de arrependimento que purifica, que lhe corria abundante dos olhos. Antes que o nosso instrutor pudesse retomar o fio da palavra encorajador e vigilante, algumas irmãs entoaram o formoso hino de louvor à bondade do Cristo, com visível desassombro, com visível coragem no olhar firme. Esse olhar que antes era ansioso e dolorido, enchendo-nos o coração de intraduzível bem-estar. Raios de azulada, de safirina luz derramaram-se profusamente, abundantemente sobre todos nós, enquanto as vozes harmoniosas e singelas se espalhavam em derredor, tocando-nos, tangendo-nos as fibras mais profundas, nos recessos, no íntimo do ser. Terminado o cântico melodioso e tocante, que nos recordava os pensamentos sublimes de inesquecível Salmo de Davi, o Salmo 90 da Bíblia, o instrutor retomou a palavra e informou que, apesar das santificadas alegrias daquela hora, a batalha não estava terminada. Faltava-nos o desfecho, o epílogo, esclareceu com inflexão mais grave na voz. Matilde havia se antecipado de modo a nos esperar em uma região intermediária, em cujo clima vibracional, por ser menos denso o ambiente, lhe seria possível se materializar de novo perante os olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras, que a breve tempo nos procuraria na condição de vingador.
demonstrando, evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido. O nosso orientador prosseguiu esclarecendo que Gregório, ciente, informado das novidades que aconteceram no drama de Margarida e também informado sobre a renovação de muitos companheiros dele, colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, cansados, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, Gregório se revoltara contra ele, Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que ele, Gregório, se julgava credor. Gregório, emocionado, ou melhor, Gúbio, emocionado, explicou que num duelo espiritual, como aquele que se desenhava entre Gregório e Gúbio, ele esperava de todos os que estavam à sua volta a ajuda eficiente da oração e das emissões mentais de amor puro. Vejam as recomendações. Não deveríamos receber os doestos, as ofensas e os insultos de Gregório como ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Nos competia observar-lhe nos gestos a incompreensão, aqueles gestos de incompreensão, essa dor que lhe havia solidificado no espírito oprimido e inconformado. Vendo-lhe nas palavras, não uma maldade deliberada, decidida, mas sim o desabrochar, a eclosão de uma revolta doentia e infeliz, que não poderia prejudicar e ferir senão ao próprio Gregório. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma. E se nos entregássemos a essa reação espiritual, a uma reação armada de ódio ou de desarmonia, nós nos afinizaríamos, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação do próprio Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Emissões de mágoa ou revide nos colocariam em trabalho contraproducente, um trabalho desfavorável à causa. As vibrações de amor fraternal, como aquelas que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, dissolventes da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Além disso, continuou o instrutor bondoso, cumpria-nos considerar que aquela mente transviada, aquela mente desviada do trilho divino, se caracterizava muito mais pela doença do orgulho ferido e teimoso, impenitente, do que pela perversidade. Gregório era tão somente um infeliz, quanto nós mesmos em passado próximo ou remoto, acicatado, ferido por rebeliões e remorsos interiores que lhe desajustaram os sentimentos. Por isso, disse Gúbio, ele merecia nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com aparências de um celerado, de um criminoso ou de um louco. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para nos ensinar outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e padecera na cruz, sem ninguém. O Senhor era um exemplo. Ele fizera isto. Ele não esperou a ajuda das pessoas. Ele não considerou nenhuma delas um malfeitor. Vamos recordar o que Jesus fala do alto da cruz. Dirigindo-se ao Pai. Pai, perdoa-os,
Porque eles não sabem o que fazem. Estabelecendo esse critério que Gubbio dá como norma. Sabe por quê? Porque cada vez que você escuta alguém falar uma grosseria, preste atenção em você mesmo. A primeira atitude mental, mesmo que você não fale nada, é pensar assim: nossa, que coisa feia! Olha que coisa grossa! Nossa, quem que é esse brucutu? Ao fazer isto, você está vibrando no mesmo padrão da palavra agressiva, do comportamento inadequado. Agora, imagine que você está diante de uma pessoa alucinada. Você vai visitar um hospício e lá dentro você vê um gritando alto, como se fosse um trovão, um doido desses varridos, como se dizia antigamente, agredindo, falando alto. Você não vai pensar que ele é um brutamonte, que ele é um desgraçado, que ele é um grosseirão. Você vai dizer: tadinho, é um doido, está fora de si. É exatamente isso que muitas pessoas são na sua vida. Você se relaciona com pessoas que estão alucinadas, mas andam de terno, andam na moda, têm uma postura social que é invejada pelos outros, mas são tantanzinhos. Se você tiver ódio dessas pessoas, você estará tendo ódio de um maluco, de uma doida. Pense no hospício. Você não agrediria um louco que estava berrando lá: eu mando aqui, é aqui que vocês têm que me obedecer. Tem gente que precisa disso. E se você ficar com ódio, você só vai fortalecer essa desavença. Mas se você pensar: puxa, coitadinho, ele precisa desse espetáculo para ele se sentir seguro, vamos orar por ele, vamos pensar, vamos obedecer para ele não ficar mais doente? Porque se você diz Gubbio aos outros que estão à sua volta, se você tiver uma atitude dessa natureza, você vai atrapalhar, primeiro, a materialização de Matilde. Ela não pode ter um ambiente denso, um ambiente contraditório, tumultuado. E em segundo lugar, você impedirá que Gregório sinta o que ele precisa sentir. Ele como que vai se sentir abastecido por este caldo negativo que vai vir das posturas dele, vindo das pessoas que estão ali, que o abastecerão com este tipo: nossa, onde já se viu, que coisa feia, grossa. Você está entrando no clima. Em vez de a saudabilidade tratar da doença, você está assumindo a doença e perdendo a saúde. Então, todos estes são importantes avisos que Gubbio dá a todos os que estão com ele, porque vai chegar um momento em que todos precisarão manter-se em equilíbrio, em concentração, desculpando as agressões daquele que só sabe fazer isso. O mal agride o bem, porque o mal não sabe o que fazer com o bem. E às vezes tenta matar a pessoa que representa o bem, porque a única linguagem que ele sabe é tentar exterminar algo que é inexterminável, inextinguível, que é a bondade. Daqui a pouquinho nós vamos para o próximo bloco, eu espero você. Olá, queridas irmãs, estamos de volta. É a terceira parte do capítulo 20. Nós vimos as recomendações de Gubbio a todos os que estão ouvindo, porque eles vão passar por um momento difícil, em conjunto. Aí André Luiz continua nos explicando, acompanhe aí no texto. Gubbio nos informou ainda que o sacerdote das sombras não viria sozinho. Ele se faria acompanhar em sua vinda até nós de muitos companheiros, tão envenenados mentalmente quanto ele. E que, contra essa equipe de criaturas inimigas da luz, nos cabia formar um todo de defesa harmônica, através da fraternidade legítima, da oração intercessora
e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. Ou seja, Gúbio estava alertando de que não seria apenas contra Gregório que teriam que manter o equilíbrio, deveria ser contra toda a turba que vinha com ele. Porque ao mantermos o equilíbrio contra todos eles, isso só seria possível se houvesse uma coesão, e a própria coesão estabeleceria os limites da defesa. Agora que Gúbio deu uma pequena pausa, Saldanha, aquele que era o obsessor, outrora obsessor de Margarida, perguntou ao nosso mentor se, apesar disso, não deveríamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão energética para nos defender de eventual ataque. É a conduta daquela pessoa tímida que não entende direito ainda o poder que o amor possui naquelas dimensões. Então, Saldanha está preocupado, mas apesar de a gente ficar em harmonia, será que não seria bom a gente, sei lá, arrumar um estilingue, umas pedras, umas búricas, um pedaço de pau, a gente fica com ele escondido aqui, caso precise? Mas, como diz o texto, o dirigente sábio e amigo respondeu sorrindo: Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio, com entendimento das lições de sacrifício e iluminação que ele nos deixou. Não acredite você que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o buraco, o sulco da carne em sangue. A cicatriz abençoada, ela surge sempre graças à enfermagem, ao remédio ou à retificação, com aqueles ascendentes de amor que acompanham. Quem pretende o reinado do Cristo, entrega-se ao Cristo. Nós somos servos. A defesa, Saldanha, qualquer que seja, pertence ao Senhor. É Ele que vai nos defender. Veja que confiança, veja que sabedoria, que fé. Nós não temos, estamos longe de ter uma fé que se porte deste modo. Nós vamos fazer sempre o bem. A nossa defesa pertence a Deus. Falaram mal de você e você sai por aí falando mal do caluniador. Para quê? Mas não é verdade. Então, se não é verdade, qual o problema? O Senhor sabe. É claro que na vida material existem outros aspectos diferentes deste a que Gúbio está envolvido com aquele grupo. Estamos em um ambiente mais denso, onde os espíritos maldosos às vezes precisam ser confrontados. Precisam ser colocados para seguir caminhos que sejam adequados para todos. Mas nós estamos agora em um plano vibratório. Então, Saldanha, diz André Luiz, Saldanha, este ex-perseguidor, calou-se humilde. Não precisa, Saldanha. Nós estamos a serviço de Deus e Ele saberá defender os seus servos. Decorridos alguns minutos, algo constrangidos, algo assim, com certo pé atrás, não é? Nós nos afastamos, diz o André, nos afastamos em bloco da residência em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Amparados os mais doentes, naqueles que se mostravam mais fortes, nós nos retiramos cautelosos, colocando-nos a caminho da zona pré-estabelecida entre Gúbio e Matilde. 2 horas de jornada, sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, nos conduziram ao local desejado. O campo ao redor era singularmente belo. Verdejante planalto, coroado de luar, nos convidava à meditação e à prece.
e brisas ligeiras e frescas da madrugada, como que nos bafejavam o cérebro, como que sopravam a nossa mente, nos convidando a reconfortar as fontes do pensamento. Nosso instrutor nos fez sentar em semicírculo, induzindo-nos a recordar várias cenas evangélicas e informou, com visível emoção, que, de acordo com uma mensagem particular, por ele registrada espiritualmente, Gregório e seus asseclas, os seus capangas, já se haviam colocado em nossa perseguição, em nosso encalço, e que, se alguns dos companheiros, daqueles que estavam ali em volta, procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento era impraticável, em virtude de a elevada percentagem dos peregrinos ali reunidos se revelarem incapazes de volitação em alto plano, pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Não adianta querer fugir, vocês não vão saber sair daqui, vocês não vão conseguir voar, porque vocês não estão preparados para isso. Explica Gúbio, o melhor é estar aqui e permanecer em elevação. E é o que André Luiz está aqui reconhecendo. A volitação exige disciplina da mente e todos os que estão aqui, peregrinos da sombra para a luz, não a tinham. Não sabiam se mover usando o pensamento para volitar e fugir daquela situação. Tinham que ficar ali. André então continua dizendo: cabia-nos, portanto, agora a atitude de oração e de expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Do céu, do zimbório estrelado, desciam valiosos estímulos para nós. Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua, silenciosa e bela, parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão. Reparei que o nosso dirigente, isolado na relva macia, assumia a mesma posição de um instrumento mediúnico, qual havia acontecido na reunião que acabáramos de efetuar, porque me entregou confiante a direção da Assembleia, o que aceitei dentro da preocupação extrema, embora sem hesitar. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental por intermédio da oração. Nós o acompanhamos reverente. Não havia gosto para conversas estranhas ao problema delicado daquela hora. Demoramo-nos em observação ansiosa quando ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia de que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou, nos convocou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Estava chegando o momento. Será que ia acontecer alguma coisa assim que pudesse estragar? Através do equilíbrio, da vibração nobre. Quando o problema parece tornar-se muito grande, é que nós precisamos aprender a guardar equilíbrio. Respirar fundo, entregarmos-nos às forças superiores que nos governam a vida. E então termos aquilo que é indispensável, que é o autodomínio, que é a capacidade mental de você controlar o que você pensa na direção importante da luz que você está querendo semear no mundo. Não adianta assistir uma notícia de televisão e se desajustar xingando. Não adianta ver um programa qualquer e se deixar revoltar por aquilo que você está vendo, que às vezes é uma fantasia, uma invencionice, ou é uma mentira. Mesmo quando não for mentira, você é senhor do seu pensamento. Não se conspurque com a lama alheia.
Guarde para você a sua luz e deixa que aquele que produz a lama tenha o dever de se limpar, porque a lei do universo vai atingir todo mundo e todos nós teremos que sair limpos pelo nosso esforço. Nós teremos que tomar banho, cedo ou tarde. No próximo bloco, nós vamos ver como que acontece esse primeiro embate entre as forças de Gregório e as defesas vibratórias. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho já estamos de volta. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o último bloco. Como o último bloco, André? O último bloco? Mas aí o capítulo não acabou. Mas esse capítulo é tão maravilhoso, é tão rico, que eu não queria correr com ele. Eu queria desfrutar e fazer você desfrutá-lo para pensar em cada uma das circunstâncias. Portanto, hoje nós vamos chegar na metade do capítulo e no próximo programa aí a gente vai terminá-lo. Então nós vimos que todos estão agora preparados e eles começam a ouvir o ruído, começam a ouvir aquela balbúrdia se aproximando. Vamos então voltar ao texto? André Luiz nos conta. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressados e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, de capangas, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de uma grande cópia, uma grande quantia de animais. Vejam só, animais, na sua maioria monstruosos, não são esses animais que a gente conhece. Além deles, feios, horrendos, vinham os bichos com eles, igualmente monstruosos. Olha o que André Luiz fala. Em outras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente todos nós teríamos debandado, fugido dali. Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando, transportando forças magnéticas indefiníveis, imponderáveis, que dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível, o procedimento correto, adequado para aquela hora. Como um dínamo, ele abastecia todos desta serenidade e desta decisão pacífica. Por fim, diz André, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança ao mesmo tempo. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de um general parlamentando na praça antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde estão as tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em me prejudicar os projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, você aliciou, você seduziu numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu àqueles que o acompanharam a não ser o sarcasmo, o martírio e a própria cruz. Porventura você acredita que eu esteja disposto por minha vez a aceitar princípios
que relaxam, que afrouxam a dignidade humana? Admite, acaso, eu permaneça por minha vez fascinado pelos feiticeiros da tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, eu te confundirei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que vai te dobrar igualmente aos meus pés. Esse era o discurso de Gregório. Percebendo, diz André, que o nosso orientador não se erguia, como que estivesse chumbado, preso ao solo, forçado, compelido por indefinível prostração, por um abatimento muito grande, apesar de cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, continuou gritando irado: covarde! Não te levantas para me ouvir a acusação justa e digna? Perdeste também o brio, a coragem, semelhando-te a quantos te antecederam no movimento de humilhação que ainda persiste no mundo há quase 2000 anos? Também, em outra época, eu acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa, nos ideais em que hoje você se empenha, você se dedica. Contudo, eu entendi a tempo que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me, me fortifiquei assim na força determinativa para não afundar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que eu defendo e consagro, aceite a luva que te lanço na cara. Combatamos! Gregório espraiou o sinistro olhar pela assistência muda e então exclamou: aqui descansam inermes e indefesos ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a deserção e a desobediência. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas, exceto eu, diz André, que precisava permanecer atento à tarefa de dirigir que me fora atribuída por Gúbio, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Ninguém. Demonstrando acentuado desapontamento diante dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais proximamente de nosso instrutor sereno e gritou: eu te levantarei por mim mesmo, usando os sopapos que você merece. Eu farei isso com as minhas mãos. E assim partiu para cima de Gúbio, que estava ali prostrado. Ai, tá vendo por que não dava para fazer tudo num programa só? Porque nós não poderíamos desfrutar desta cena, deste momento, desta coisa. Nós perderíamos, exatamente por pressa, aquilo que vai vir no próximo programa. Existem desafios
Existem lutas que nós não poderemos nunca deixar de travar. E nós estamos então entendendo o que Gubbio disse a respeito de Gregório. Todas as pessoas ditadoras, tirânicas, são frágeis. Todos os que gritam são infantis. Todos os que querem impor pela força, pela violência, não sabem o que fazem. E se você perceber os argumentos de Gregório, ele é contra Jesus, porque Jesus era frouxo, era fraco. Como, aliás, nós vemos muitos dizerem que o cristianismo de Jesus é um cristianismo açucarado, que é preciso usar a cabeça, a inteligência, é o pensamento que governa, que Jesus está ultrapassado. Hoje em dia, aliás, inclusive muitos espíritas de contrabando falam isto, apregoando um evangelho que é de luta e não de renúncia, que é de conflito e não de pacifismo, achando que Jesus é um indivíduo muito assim tímido para satisfazer a gana de violência que estes pseudo-cristãos anseiam em invocar. São estes, fazem parte desta falange de Gubbio, estes indivíduos que, não entendendo Jesus, querem deturpá-lo na consciência de todos os que procuram o mestre como um amigo. Querem vê-lo de chicote na mão, pregando o perdão, o esquecimento do mal, como se fosse possível fazer isto. Ah, que ensinamento maravilhoso! Mas agora nós vamos deixar o resto deste capítulo, o final glorioso, para o próximo programa. Não perca, é algo inesquecível. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua vontade de participar. Não esqueça de ler, não esqueça de estar atento a tudo isto, que é um ensinamento magnífico para o nosso espírito. E eu encontro você para o fim deste maravilhoso livro, no nosso próximo programa. Até ele e muita paz.